Hoje nós vamos ouvir a confissão visceral de um homem que alcançou o topo absoluto do sucesso religioso apenas para descobrir que estava construindo a sua própria condenação. Cego pelo próprio ego fantasiado de espiritualidade, ele mercantilizou a palavra, vivendo um cristianismo de palco enquanto sua alma despencava em um vazio aterrador. Através de lágrimas e arrependimento, ele carrega um aviso urgente que vai despedaçar as ilusões da religiosidade humana. Preste muita atenção, pois este relato vai confrontar o seu coração sobre a diferença entre o espetáculo e a entrega verdadeira ao que é eterno. Assista até o final. E se você sente que Deus está falando com você através deste canal, torne-se membro agora mesmo e nos ajude a espalhar a verdade que liberta. O peso daquela Bíblia de estudo com capa de couro legítimo e bordas douradas nunca pareceu tão esmagador quanto no momento em que meus joelhos tocaram o mármore frio do altar, não por reverência, mas por puro cansaço teatral. Eu estava no auge da minha carreira eclesiástica em uma das avenidas mais movimentadas de Curitiba, cercado por vitrais que custaram mais do que a reforma de um bairro inteiro, enquanto minha voz ecoava pelas caixas de som de última geração, garantindo que a vitória era um direito adquirido. Eu falava sobre um Deus que eu tratava como um funcionário de luxo, um gênio da lâmpada que respondia aos meus comandos vocais e à profundidade da minha impostação de voz. O Senhor, Senhor que saía da minha boca era um código de acesso para o prestígio. Uma senha que me abria portas em gabinetes políticos e me garantia os melhores assentos nos voos internacionais. Eu era um mestre na arte de simular a unção, fechando os olhos no momento exato em que a iluminação do palco mudava para um tom azulado, induzindo o choro coletivo enquanto meu pensamento estava fixo na planilha de crescimento da próxima filial. Não havia temor, apenas técnica. Eu acreditava piamente que o sucesso ministerial era o selo de aprovação divina, confundindo a paciência de Deus com a sua conivência com o meu teatro. Cada profecia que eu liberava era calculada para manter a audiência em transe, uma manipulação cirúrgica das emoções alheias que eu batizava de mover do espírito. Eu usava o nome sagrado para construir um mausoléu para o meu próprio ego, acreditando que a luz dos refletores era a mesma luz da face de Cristo, sem perceber que eu estava cavando um abismo sob meus próprios pés a cada amém proferido sem verdade. O sucesso era um anestésico potente que camuflava a necrose da minha alma. Enquanto eu caminhava pelo corredor acarpetado que levava ao meu escritório particular, os obreiros baixavam a cabeça em um sinal de respeito que eu saboreava como se fosse um deus menor. Eu havia construído um ecossistema onde ninguém ousava me questionar, pois qualquer crítica era imediatamente rotulada como um ataque satânico contra o ungido. Lembro-me de uma tarde específica em que uma viúva, com o rosto marcado pelas rugas de uma vida inteira de trabalho pesado, entregou em minhas mãos o que restava de sua aposentadoria, porque eu havia prometido, do alto do púlpito, que Deus multiplicaria centuplicado aquele sacrifício. Olhei nos olhos dela e recitei um versículo sobre fé, sentindo apenas a textura do envelope de papel pardo, sem um pingo de remorso. Naquela noite, jantei em um restaurante onde a conta equivalia ao sustento mensal daquela mulher. E minha oração de agradecimento foi apenas um hábito mecânico para manter a imagem diante dos meus pares. Eu era um especialista em transformar a esperança alheia em combustível para minha vaidade. A teologia que eu pregava era uma colcha de retalhos de autoajuda com verniz bíblico, desenhada para atrair as massas e afastar qualquer senso de arrependimento genuíno. Eu não queria que as pessoas encontrassem o arrependimento. Eu queria que elas encontrassem a mim. O conflito espiritual estava ali, pulsando sob a pele. Mas eu o sufocava com novas metas de arrecadação e projetos de expansão imobiliária para o ministério. Eu acreditava que, enquanto os números crescessem, o céu estava em silêncio de aprovação. Minha vida era uma vitrine impecável, escondendo um estoque de mercadorias podres. Eu não estava servindo ao Senhor. Eu estava usando o seu nome para legitimar minha própria ganância e sede de domínio sobre o rebanho que ele me confiou. O isolamento espiritual é um processo silencioso que ocorre enquanto você está rodeado de aplausos. Minha casa, uma cobertura de vidro e aço com vista para o skyline da cidade, tornou-se o cenário de uma solidão que eu não conseguia confessar a ninguém. À noite,
O silêncio do apartamento era interrompido apenas pelo zumbido da geladeira de alta tecnologia e pelo som dos meus próprios passos sobre o piso aquecido. Eu evitava olhar para a Bíblia quando estava sozinho, porque o livro havia se tornado um espelho que refletia uma face que eu não reconhecia mais. A angústia começou a se manifestar como uma pressão constante no peito. Um lembrete físico de que eu estava vivendo uma mentira em escala industrial. Eu buscava distrações em viagens de luxo e compras impulsivas, tentando preencher o vácuo que a ausência de Deus deixou em mim. Mas o vazio era um buraco negro que engolia tudo o que eu jogava dentro dele. Meus relacionamentos eram transacionais. Eu não tinha amigos, apenas aliados políticos e funcionários que dependiam da minha influência. A percepção de que eu estava irremediavelmente perdido começou a me assombrar durante as madrugadas, quando a maquiagem da autoconfiança derretia e eu sobrava apenas com o medo visceral do que viria depois. Eu sabia que estava enganando os homens, mas a ficha começou a cair de que eu nunca havia enganado a eternidade. Eu era um herói para milhares de pessoas que não faziam ideia de que o homem que elas admiravam estava morrendo de inanição espiritual em meio à abundância material. A crise não era financeira ou administrativa, era a falência total de um caráter que se vendeu por moedas de visibilidade. Eu gritava, Senhor, no palco, para que as pessoas crescem em mim, nunca para que o Senhor me ouvisse. A revelação final não veio através de um raio ou de uma voz audível, mas de uma percepção gélida durante a inauguração da minha maior obra, a Catedral da Prosperidade Plena. O prédio era um prodígio da engenharia, com capacidade para 10.000 pessoas, sistemas de tradução simultânea e uma acústica que tornava qualquer sussurro em um decreto celestial. No momento em que cortei a fita inaugural sob os flashes das câmeras de TV, olhei para a multidão que me ovacionava e, pela primeira vez, vi a verdade nua. Eu não via ovelhas que precisavam de um pastor, mas um oceano de rostos invisíveis que eu havia usado como degraus para minha ascensão. O Espírito Santo, que eu tanto invocava para validar meus shows, era o grande ausente da festa. Percebi que eu tinha construído um palácio magnífico para um rei que eu mesmo havia expulsado da minha vida anos atrás. O horror daquela constatação foi paralisante. Eu sorria para as fotos, enquanto sentia que minhas entranhas estavam sendo reviradas por uma mão invisível. Eu tinha o domínio da técnica, o controle do público e o dinheiro no banco. Mas eu não possuía a paz que eu vendia tão barato nos meus sermões de domingo. O Deus que eu apresentava como um investidor de risco era, na verdade, o juiz que observava o meu comércio sagrado com uma indignação silenciosa. Ali, cercado por autoridades e aplausos, eu entendi que a minha condenação já havia começado. O inferno não era apenas uma possibilidade futura. Era o estado atual de um homem que sabia falar sobre o céu com perfeição, mas que já não suportava a própria presença diante do espelho da eternidade. A glória que eu recebia era o meu único galardão, e ele estava se desintegrando entre meus dedos como cinzas de um incêndio que eu mesmo provoquei. A transição entre o palco iluminado e a penumbra do camarote VIP era o momento em que a máscara mais pesava. Lembro-me de descer os degraus de mármore enquanto os seguranças abriam caminho através de uma multidão que tentava tocar na minha roupa, acreditando que algum resquício de divindade havia ficado impregnado nas fibras do linho italiano. Eu sentia uma repulsa física por aquele contato, uma aversão que eu disfarçava com sorrisos ensaiados e acenos de mão benevolentes. No meu íntimo, eu os desprezava por serem tão facilmente enganados por um homem que, segundos antes, estava barganhando com Deus em pensamento. O embate espiritual não era mais uma batalha contra tentações mundanas comuns, mas uma guerra contra a total ausência de significado em tudo o que eu fazia. Eu estava cercado por símbolos sagrados, mas me sentia em um deserto absoluto de transcendência. A Bíblia sobre a minha mesa de mogno era um objeto de decoração, um amuleto que eu usava para validar decisões administrativas cruéis, como a demissão de pastores auxiliares que demonstravam mais piedade do que produtividade financeira. Eu havia me tornado um monstro organizacional vestido de santidade. A voz da minha consciência, que antes sussurrava avisos,
Agora gritava acusações que eu tentava abafar, aumentando o volume do som do meu carro blindado. Eu sabia que o julgamento não seria sobre as grandes obras que eu exibia para o mundo, mas sobre a podridão que eu cultivava no solo estéril do meu caráter. A realidade do juízo começou a se tornar palpável, não como um evento futuro, mas como uma presença constante que me observava em cada mentira dita com autoridade espiritual. Eu era um réu que ocupava o lugar do juiz, e a sentença já estava sendo escrita no livro da vida através das páginas em branco, que deveriam conter amor, mas continham apenas números de audiência. O fim não chegou com um estrondo, mas com o peso insuportável da lucidez absoluta no meio de uma madrugada comum. Eu estava sentado na poltrona de couro do meu escritório, cercado por prêmios de liderança e fotos com celebridades religiosas, quando a imagem daquela viúva de Curitiba voltou à minha mente com uma força devastadora. Percebi que eu tinha vendido o céu para comprar um inferno particular decorado com requinte. Não havia mais para onde fugir, e nenhuma técnica oratória poderia me salvar de mim mesmo. A resolução que encontrei foi a aceitação do meu próprio naufrágio. Eu não tentei negociar com Deus, ou prometer mudanças drásticas para salvar meu ministério, pois entendi que o ministério era o ídolo que eu precisava destruir. A minha resolução emocional foi o silêncio. Decidi que não diria mais o nome do Senhor em público, até que eu pudesse suportar o som da sua voz na minha solidão. Renunciei ao cargo, fechei as contas da catedral e transferi o patrimônio para instituições que cuidavam dos órfãos, que eu nunca visitei. O arrependimento foi tardio para salvar minha carreira, mas foi a única coisa real que me restou. Senti um alívio amargo ao ver as luzes da catedral se apagarem pela última vez através do espelho retrovisor. Eu estava saindo do palco para entrar no deserto, e pela primeira vez em décadas, eu não tinha um microfone, apenas uma alma nua e aterrorizada diante da eternidade. Aceitar a derrota diante de Deus foi o meu único ato de adoração genuíno. O desfecho da minha jornada não é uma tragédia pública, mas uma obscuridade necessária. Hoje, o homem que comandava multidões e era reverenciado como um semideus da fé vive em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, onde o som dos sinos de uma capela antiga é a única liturgia que me resta. Trabalho com as mãos, sentindo o suor e o cansaço que a vida de luxo havia me feito esquecer. E cada calo é um lembrete da humanidade que recuperei ao abandonar a máscara. Não busco mais os palcos e não permito que ninguém me chame de líder, pois descobri que a maior autoridade que um homem pode ter é a de admitir sua própria miséria diante do Criador. O meu Senhor, Senhor, finalmente deixou de ser uma ferramenta de trabalho para se tornar um gemido de quem sabe que não merece nada, mas que encontrou na verdade um solo onde a alma pode finalmente descansar. O inferno que eu habitava no auge da minha fama foi substituído por uma paz austera, um silêncio onde a voz de Deus não precisa mais competir com o volume do sistema de som da catedral. Sei que o rastro de ilusão que deixei para trás é uma mancha que talvez eu nunca consiga apagar totalmente, mas minha existência agora é dedicada a ser o oposto do que fui. Uma sombra que não quer ser notada, um grão de trigo que aceitou morrer para que algo real pudesse nascer. O brilho dos refletores deu lugar à luz suave do crepúsculo sobre as montanhas, e é nesse recolhimento que entendo a gravidade do que quase perdi. A eternidade não se conquista com discursos inflamados, mas se recebe com as mãos vazias e o coração quebrantado, longe da vaidade dos homens e perto da justiça que não se deixa escarnecer.